Consegue escutar agora? Agora eu tô ouvindo. Então pronto. Eu já fiz a apresentação, já falei do seu currículo, pode ficar à vontade para iniciar. Tá, joia? Vocês conseguem me ver e me ouvir? Sim, aqui tá tranquilo. Beleza. Já deu para compartilhar a tela ou tá carregando ainda? Ainda não. Tentando aqui compartilhar para vocês. Mas, bem, enquanto abre, deixa eu ir fazendo a introdução aqui para vocês. Basicamente, né, dentro do campo, a gente tem aí a mania de fazer aqueles acordos no fio do bigode, né? Como a Jéssica trouxe aqui para nós, eu trabalho com agronegócio, eu sou especialista do agronegócio desde 2019 e tenho vivido ali no meio dos produtores rurais, aprendo um pouco a cada dia com eles, né? Semana mesmo eu aprendi o que é plantar na botinha, o que é plantar no disco e para que serve o spider e quando ele dá ruim também. Então, cada dia a gente vai vivendo mais a realidade do produtor rural. E dentro dessa realidade, o que eu percebo, né? Que é a matéria da nossa palestra aqui hoje, e que é essencial. Os contratos rurais, eles têm uma cultura de serem feitos no famoso fio do bigode, fazendo o fio do bigode, né? Eu confio muito nas pessoas ao meu redor, até porque realmente o produtor rural, ele tem sim uma cultura de cumprir as promessas que é diferente da zona urbana, isso é um fato. Eu lembro quando eu mudei o meu escritório, que eu era empresarial tributária e comecei a mexer com agronegócio. Quando eu mudei o perfil de cliente, por exemplo, eu não tive mais problema com inadimplência, eu não tive mais problema com descumprimento de contrato, porque o produtor, ele realmente não descumpre. Ele realmente promete e faz. Isso faz muito parte do campo. O produtor rural, ele joga o risco para si. Quando tem um problema, ele joga para ele, nas costas dele. Só que o que acontece? No final das contas, uma hora, a conta não vai fechar. Por mais que o produtor queira jogar para si o problema, jogar o problema nas costas e carregar o problema, a conta não vai fechar, que é o que está acontecendo hoje no nosso país. Então, a gente chegou num momento muito decisivo do agronegócio. Porque hoje o agronegócio ele não tem mais a margem que tinha há 10 anos atrás. Hoje, vocês sabem muito bem, o custo dos insumos por causa da subida do dólar, especialmente pós-pandemia, que a gente não conseguiu recuperar para a produção rural, o tanto que subiu o custo da terra. Gente, tanto tá difícil de achar pasto. Então, o custo da terra está muito alto, o custo de insumo está muito alto e a margem ficou pequenininha. Com essa margem pequena, chegou a hora do agro virar de fato negócio. Entender que precisa trabalhar como uma empresa organizada, porque senão a conta não vai fechar, que é o que está acontecendo, e a gente está batendo recordes, né, de quebras de fazenda, de fechamento de fazendas, de recuperações judiciais. Então, eu vim trazer aqui hoje para vocês alguns contratos que a gente tem, né, no dia a dia ali da fazenda, que são essenciais a gente ter atenção com os riscos deles, justamente trazendo essa ideia de preparar o produtor rural. Então, um contrato bem protegido, que nós vamos falar aqui de alguns pontos bem importantes, ele vai trazer clareza para o produtor rural, exatamente o que é direito dele, o que não é, qual que é o prejuízo que ele realmente tem que carregar nas costas e o que ele não tem. Ele vai trazer segurança jurídica, porque acontece, né? Não sei se vocês sabem, por exemplo, o caso aqui de uma empresa que fornecia tomate para a Heinz, que eu sou de Anápolis, Goiás, que pertinho de mim tem a Nerópolis, né? Que tem empresa da Heinz. E aí uma fazenda de tomate fornecia tomate para a Heinz, foi autuada pelo Ministério Público do Trabalho por causa dos contratos, multa de 50 milhões, perdeu o contrato da Heinz, por fim quebrou a fazenda. Então, às vezes, um pequeno detalhe de contrato de trabalho pode estar colocando toda a sua vida que você produziu. Lá era uma fazenda de gerações, já estava na terceira geração, que perdeu. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença e hoje em dia não tem mais como o produtor ficar mais no fio do bigode e na palavra certa. A gente precisa começar a trazer isso para o papel. E a consequência vai ser uma produção protegida e resultados claros. Agora tá todo mundo vendo aqui, né, o material? Sim, já tá. Eu dividi em alguns blocos, né? Então, primeiro aqui a gente vai conversar sobre como pensar em contrato, porque
Se eu consigo explicar para vocês uma mentalidade de contrato, às vezes qualquer contrato, mesmo que não estiver aqui na palestra, você vai saber quando ligar uma luzinha e procurar ajuda ou não, né? Então, qual que é a ideia de qualquer contrato que você for fazer? Qual o problema que a gente tem hoje, né? O assinar sem ler, confiar na palavra do outro. Vou dar um exemplo, né? Eu estou fazendo criação de cavalo. Ontem eu fui retirar a minha égua de um aras que ela estava para poder levar para onde vai ser nossa criação definitiva. E aí me chegaram com papel para poder fazer a retirada. Quando eu peguei o papel, aquele tufo de 8, 10 páginas, né? Aí eu falei, olha, eu não vou ler agora. Eu não vou assinar agora. Eu tô aqui em cima do caminhão, pisando na bosta de vaca, puxando égua. Eu não vou ler 10 páginas na hora que eu tô fazendo isso. Eu falei, então eu não vou assinar. Aí ele, não. É aí que vem o problema. Ele para mim e falou assim, mas isso aqui é só você autorizando a retirada e confirmando o pagamento. Quantas vezes a pessoa não entrega um papel pra gente, fala o que está escrito lá, a gente não confere e assina. Então, aí vem um grande problema, especialmente, agora nem é um contrato que a gente vai falar aqui, mas vou deixar a anteninha acesa, porque está com muito problema no nosso país, os créditos bancários. Especialmente crédito bancário, é o que você mais tem que ter cuidado com o confiar na palavra. Porque o gerente fala uma coisa, você vai sem ler e mete o canetão, né? E aí você vai resolver quando? Na hora que o problema aparece. Mas quando o problema aparece, até você reverter, podem ter consequências muito graves. Você já pode ter perdido fazenda, perdido maquinário, perdido produção. Então, conseguir reverter é muito mais difícil do que prevenir e fazer bem organizado, certo? E depois toma o prejuízo e não sabe nem da onde. Então, o que a gente tem que trazer? Né? A ideia de prevenir, proteger, planejar. Essa é a ideia de um contrato. Então, sempre analisar antes de assinar, coloca tudo no papel, não deixa mal entendido, não deixa mais ou menos combinado, não faz uma promessa de boca que não esteja lá no papel. Porque, gente, contrato é igual casamento. Na hora que você está casando, todo mundo fala assim, não, mas vai ser desse jeito, desse jeito. Na hora que você vai divorciar, tudo que foi prometido sumiu. O que ia te dar não dá mais, o que era seu não é mais. E a mesma coisa o contrato. Enquanto você está de bem, fazendo o negócio, começando, né, o projeto, tudo está ótimo, várias combinações de boca. Na hora que o problema aparece, o que não estiver escrito não vai ser cumprido. Muito dificilmente vai ser cumprido. E às vezes nem é pela índole da pessoa, porque a gente acaba confiando muito, porque dentro do meio rural, vocês sabem bem, né? Acaba que são negócios entre amigos, entre familiares, e é por isso que a gente confia, porque a pessoa tem boa índole, mas por muitas vezes não tem a ver com a índole. Quando eu falo aqui de colocar tudo no papel, é porque a sua percepção é diferente da percepção da outra pessoa. Então, às vezes, o que você está achando que vai ser cumprido, a outra pessoa não está. E por mais que os dois estejam querendo ser corretos, na hora que o problema aparecer, não tem aonde se resguardar, porque não está escrito lá. E aí é que vem a importância do papel, a importância de estar bem discriminado. Porque se tiver escrito, aí não tem como falar que cada um interpretou de um jeito. E a gente evita muitos problemas. Então, isso serve para qualquer tipo de contrato, não só o que a gente vai trazer aqui hoje. O primeiro bloco de contratos que eu trouxe, que eu acho que é um dos mais utilizados, né? Que é onde tudo começa. Onde tudo começa? Procurando uma terra. Então, eu trouxe os contratos de cessão da terra. Porque se você não é proprietário da terra, você basicamente tem 3 formas, que são as mais comuns, de produzir na terra. A primeira, o arrendamento. Segunda, a parceria. E a terceira, o comodato. O arrendamento rural, ele traz por si a ideia de locação. A parceria já é uma ideia de cooperação. E aí eu vou explicar para vocês um e outro, e a gente vai fazer várias equiparações aqui. O arrendamento, como que ele funciona, né? Tanto a parceria rural quanto o arrendamento, eles estão dentro do Estatuto da Terra. O que isso muda para mim? Eu preciso entender que um contrato agrário típico, que é o arrendamento e a parceria, são chamados de contratos agrários típicos, e eu vou falar um pouco de terminologia jurídica, porque eu imagino que tem advogados e contadores aqui também. Então, esses contratos agrários típicos, eles estão dentro do Estatuto da Terra e significa que ele é do campo do direito agrário. E o que isso impacta? O direito agrário, a gente chama de matéria de ordem pública. Como assim? É uma matéria que o interesse social é superior ao interesse das partes.
Traduzindo, não importa o que as partes querem, importa o que é importante para a sociedade. E o que é importante para a sociedade quando a gente se trata de um arrendamento de terra ou de uma parceria? A produção. A sociedade precisa da soja, do gado, do arroz, do feijão, precisa do dólar, que na hora que exporta e entra dólar para o país, faz abaixar o custo das coisas aqui dentro. Então, o benefício vindo da produção é muito mais importante do que a vontade das partes. E por essa razão, o Estatuto da Terra é superior ao contrato. E aí vem a questão de nulidades contratuais. Então, o arrendamento e a parceria, ambos precisam obedecer requisitos que estão na lei, e caso não obedeçam, são contratos nulos. E agora a gente passa a entender isso melhor. O arrendamento, ele é fixado como um aluguel, igual eu falei para vocês, né? Então, vai lá, o João tá querendo produzir e não tem terra. Aí me vem o Zé, que tem terra, mas não quer produzir. Então, o João vai alugar a terra do Zé. Só que para essa locação, a gente não vai usar a locação urbana, e sim um arrendamento, porque tem o interesse da produção. É aqui ok, né? E como que funciona esse arrendamento? Ele tem que ser fixado em um valor cheio. Eu não posso virar para o João e falar assim, o João e o Zé combinarem entre si. Não, eu vou te pagar em 10 sacas por hectare. Agora me fala aqui, quem nunca viu um contrato de arrendamento que é fixado em saca? Só todos, né? E todos, quase todos de forma equivocada. A gente já traz um problema de nulidade no começo do arrendamento. Mas a realidade do produtor ele trabalha com a produção, essa é a moeda dele. Ele vai dar no barter, ele vai dar no banco, ele vai dar na cooperativa, e ele vai querer dar na terra. Por isso que se surgiu essa cultura de colocar a produção como pagamento do arrendamento. Só que isso vai tornar o arrendamento inválido e vai trazer uma série de problemas que a gente já vai explicar. Então, qual que é o jeito correto, Vitória? O arrendamento, ele precisa ter um valor fixo mensal. Então, anual, perdão, pode ser anual, mas tem que ser valor fixo. Então, vamos supor que eu combino 100 mil reais por ano para poder arrendar minha área. Eu até posso colocar lá na cláusula, fica pactuado 100 mil reais anuais, e depois eu converter isso em quantas sacas naquele período corresponde. Falar que hoje corresponde, a data de tanto, corresponde a tantas sacas por hectare, medido pela... Aí você escolhe um local, uma USP-Exalc, uma B3, você escolhe um parâmetro de cotação na bolsa, porque aí quando você for pagar no ano seguinte, você até pode pagar em saca. Só que percebe que você vai pegar os 100 mil, fazer a pesquisa naquele lugar que você pactuou na cláusula, para poder saber quantas sacas você vai dar. E aí é uma cláusula válida. Mas se eu coloco só a saca, ela não é válida. Por quê? Risco de comercialização. Como dentro do agro nós trabalhamos com commodities que são vendidas, comerciadas, né, diariamente, inclusive ela tem mudança de 2 vezes por dia. Eu trabalho com exportação, a gente faz 3 cotações por dia. 9 horas da manhã abre uma bolsa, 10 horas da manhã abre outra bolsa, e 4 horas da tarde abre outra bolsa. Então muda de valor 3 vezes por dia. Então tem um risco, concorda? Se existe o risco dentro do arrendamento, então eu não estou falando de valor fixo. O valor é variável. E é isso que a lei proíbe dentro do arrendamento. O Estatuto da Terra e também a lei que fala de arrendamento e parceria rural, ela traz para nós que o arrendamento ele não pode trazer risco ao dono da terra e ele precisa ser estipulado em valor fixo. Então, se eu trago o risco da comercialização, que é essa diferença de preço, então eu estou trazendo para o arrendamento a nulidade dele, porque eu estou afetando diretamente a estabilidade contratual, que o arrendamento ele tem que ter estabilidade contratual. Beleza? Então, como que a gente vai fazer se eu quiser fazer um arrendamento de valor variável? Eu vou colocar o valor, para pagar em saca, quer dizer, né? Eu vou colocar o valor fixo anual, vou falar logo em seguida quantas sacas isso corresponde naquela data e vou vincular aonde eu cotei aquilo, para que no ano seguinte a gente faça a mesma cotação e faça o caminho inverso. E aí é uma cláusula válida. Então, o primeiro ponto do arrendamento, pagamento fixo expresso em moeda. Tá? Isso sim é obrigatório para a gente configurar como arrendamento. Segundo ponto do arrendamento, o risco.
O risco da atividade agrícola, ela não é do dono da terra, ela é 100% do produtor rural. Então, no arrendamento, o dono da terra, ele simplesmente entrega a terra e a renda dele é totalmente garantida e previsível. Ele não se expõe a nenhum risco da atividade agrícola. Por isso que o pagamento dele é fixo, por isso que não pode ser em saca. E o que também que ele não se expõe? Riscos climáticos, riscos de peste, risco, por exemplo, eu comentei para vocês do Spider, né? Contar essa história para vocês. Minha cliente fez lá, abriu mais 200 hectares para plantar soja no Mato Grosso do Sul, e aí colocou na plantação da botinha, passou um agrônomo lá e falou para ela, não, coloca o Spider, que eles vão rentabilizar muito mais, que é um tipo de defensivo. Na hora que ela colocou esse Spider na botinha, a chuva fez o Spider descer para a raiz da soja dela. E aí ela tinha uma expectativa de colheita de 65 sacas por hectare e colheu 28 sacas por hectare. Olha a quebra que ela teve. Se ela tem um arrendamento, pouco interessa para o dono da terra. Isso é um risco dela. Se ela tem uma parceria, já dando um spoiler, aí sim o dono da terra também tem impacto. Percebe? Então, o risco é a diferença entre arrendamento e parceria, que leva todas as outras consequências juntos. Pagamento, tributo, que eu já vou explicar, e tudo mais. Então, dentro do arrendamento, o risco fica para o produtor rural. O que também não quer dizer que ele não tenha nenhum recurso, porque, de forma automática, o risco não passa para o dono da terra. Ele vai continuar cobrando o arrendamento dele cheio, independente do que aconteceu com você. Porém, lembra que eu falei para vocês que o direito agrário é um direito público, que o interesse é o interesse social, certo? Então, para começar comigo, teria lógica eu explicar isso para vocês e a gente fechar uma fazenda porque um ano foi ruim por uma culpa que não foi do produtor? Vamos supor, teve um deslocamento de chuva e aí eu não consegui colher porque estava chovendo na hora da colheita e aí eu tive essa quebra. Uma quebra igual, de 65 para 28 sacas por hectare. É justo que essa fazenda deixe de existir por algo que o produtor não controla? Não é justo. O que é mais significativo? Eu manter essa fazenda e renegociar ou fechar essa fazenda e tirar uma produção do mercado? Com esse raciocínio, é possível que o arrendatário, quem está lá produzindo dentro da terra, em caso de frustração de safra ou dificuldade de comercialização, né? Esse ano, por exemplo, a soja foi vendida a 98, teve gente que vendeu a R$ 92 a saca. É impossível pagar tudo com esse valor, né? Então, é possível que o produtor entre com uma ação de repactuação do pagamento e alegue, apresente por laudos técnicos, né? Faz um laudo de frustração de safra, tipo a capacidade de pagamento, e pede uma renegociação desse arrendamento. Então, percebe o seguinte: teve a frustração de safra, estou em arrendamento, não é automático o prejuízo do dono da terra, mas também não é impossível a defesa do produtor. Percebe? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Um caso nosso lá do escritório. Nosso cliente, esse também do Mato Grosso do Sul, arrendou uma terra, teve a frustração de safra por causa de uma seca que teve lá. Aí a dona da terra entrou com a execução do arrendamento. Nós entramos pedindo primeiro a manutenção de posse, porque ela pediu para ele sair. A gente pediu para ficar, porque quem está com o solo plantado não pode ser retirado da área. E ele estava com soja plantada. Então, a gente pediu a manutenção de posse para ele ficar, conseguimos de forma liminar. Então, mesmo inadimplente, você fica na terra, porque está plantado, né? Ele ficou de forma liminar. No final, a gente conseguiu essa repactuação. Explicou, mas foi uma maior confusão. Então, dentro do arrendamento, vira confusão. Resolve? Resolve. Mas vira confusão porque o risco é do produtor e não do dono da terra. Então, precisa de uma demanda. Seja uma notificação, aí se o dono da terra for gente boa, ótimo, você consegue resolver. Se ele não for, vai ter que ir para a justiça. Não vai ter outro jeito, porque não é automático. Então, arrendamento. Primeiro, pagamento fixo. Segundo, o risco é do produtor e não do proprietário da terra. Pontos importantes do arrendamento. Agora, para garantia do produtor. Existe um prazo mínimo. O arrendamento rural, ele é pactuado de acordo com o tipo de colheita. Colheitas rápidas, né, como, por exemplo, a soja, o milho, o sorgo, o gergelim, a gente faz em, no mínimo, 3 anos.
Colheitas maiores, como café, no mínimo 5 anos. Aí tem um mínimo de 7 anos. Então, você vai ter que olhar qual que é a produção do seu cliente para ver a correspondência dela dentro da lei, para ver o prazo mínimo de contrato. Se o contrato prever menos que isso, cláusula nula, tá? Pode falar, Jéssica. Estava falando com o microfone desligado. Doutora Vitória, tem uma pergunta. Qual a importância desses prazos mínimos nos contratos agrários e como ele se relaciona com a função social da propriedade? Perfeito. Esses prazos mínimos, né, eles fazem com que a terra atinja o seu máximo de potencial. Porque, por exemplo, por que é 3 anos no mínimo uma soja ou um milho? Porque eu sei que aqui vão ter produtores, mas vai ter também pessoas que prestam serviço. Então, eu vou explicar, porque você precisa entender a realidade do campo, né? A soja, por exemplo, o primeiro ano dela é uma lástima. O segundo ano dela, ela começa a pegar no solo. A partir do terceiro ano, ela começa a ser uma produção. Agora, para ela ser boa, igual essa cliente minha estava esperando colher 65 sacas por hectare, por exemplo, é a partir do quinto ano. Então, se eu preciso de no mínimo 3 anos para a produção firmar, como que eu vou tirar esse cara antes de 3 anos? Eu não deixei nem o solo absorver o ciclo produtivo. Então, a função social da propriedade tem que ser a produção. Se eu tiro o produtor de lá antes do solo absorver a produção e começar a entregar a produção, eu não consegui cumprir a função social da propriedade. Percebe? Então, essa é a razão que existem os prazos mínimos. Por que vai de acordo com cada colheita? Café, que é 5 anos, por exemplo, ele demora 5 anos para começar a produzir de fato. E aí sim, aí ele te entrega café em março, agosto, setembro, outubro, ele vai te entregar café o ano inteiro, o cafezal. Mas ele precisa desse período de 5 anos para começar a produzir. O eucalipto precisa de 7 anos para começar a te entregar a produção. Então, por isso, para garantir a essencialidade da produção, é que tem a necessidade de colocar isso no contrato, os prazos mínimos já são previstos em lei, tá? E qual que é o aspecto disso, o impacto disso dentro do contrato? Ele gera uma nulidade dessa cláusula, e anulando a cláusula, a gente sempre vai interpretar da forma mais benéfica ao produtor. Tá? Então, ele passa a ser um contrato de prazo indeterminado, que só pode ser rompido também depois do prazo mínimo, né? Antes não pode ser rompido. E qual que é a consequência de ser um contrato por prazo indeterminado no arrendamento? Porque o arrendamento, ele não se extingue nem quando o prazo acaba. Vamos supor, eu coloquei lá o prazo certo, era soja, eu coloquei 7 anos, então tá dentro do período, deu 7 anos. Acabou o contrato, eu posso ir lá e mandar o produtor rural sair? Não posso. O arrendamento, ele não se extingue com a simples vencimento do contrato. Eu preciso que, além do vencimento do contrato, eu faça um procedimento em cartório de notificação de encerramento. Então, eu preciso, com o prazo anterior que a lei me estabelece, mandar a notificação de cartório com procedimento registrado, informando que vai vencer o arrendamento, que tem necessidade de pegar a terra de volta. Por que isso é importante? Porque o produtor, ele começa a preparar a terra muito antes. E as benfeitorias feitas na terra, quando é contrato de arrendamento, é o que a gente chama de benfeitoria útil. Então, um produtor rural, gente, produtor rural é o empresário com mais fé que eu já vi na minha vida. Ele enfia 4 milhões de reais debaixo da terra e reza para chover. Então, eu preciso informar esse produtor antes dele enfiar os 4 milhões debaixo da terra, porque é caríssimo. Correção de solo é caro, insumo é caro. Esse caso mesmo desse cliente nosso que a gente repactuou no Mato Grosso do Sul, ele gastou 1,5 milhão só de correção de solo. Fora a terraplanagem, para poder organizar a questão da chuva e tudo que ele teve que fazer. 1,5 milhão foi só correção de solo. Então, se eu não notifico ele com prazo suficiente, ele já vai ter colocado esse 1,5 milhão lá embaixo. E como é que eu faço para desenterrar depois que enterrou? Então, é por isso que tem essa necessidade. E se não fizer a notificação prévia em cartório, acontecerá a renovação automática. E essa renovação automática vai ser novamente pelo prazo mínimo. Pode perguntar, Carlos. O microfone está desligado. Só um momentinho. Pode falar, seu Carlos. Pode liberar o microfone. Bom dia, doutora. Tudo bem? Tudo jóia, e você?
Tudo em paz, graças a Deus. Prazer em estar aqui com você e os colegas aqui, presidentes de sindicatos. É, sou produtor rural e presido um sindicato aqui no Ceará. Agora, pelas suas explicações até agora, entendi que um contrato de arrendamento ele tem que ser exclusivamente definir o valor a ser pago, Sim, e não um contrato sobre o produção. percentual de produção daquela área. Sim, Porque a gente vê muito aqui, no Nordeste aqui não existe essa prática, mas no Centro-Oeste, no Sul e Sudeste, a gente vê modelos de contratos, né, em que se baseia o arrendamento numa determinada quantidade de produção por hectare, né? Então, esse contrato não tem validade jurídica. tem, só que ele não vai ser arrendamento, ele vai ser parceria, que já vou explicar. Ah, Carlos, só uma dúvida, você é da onde, do Ceará? eu estou em Fortaleza, mas meu município é Ibaretama, fica no sertão. Seu Bezerra é da onde? Que eu também sou Bezerra do Ceará. Eu sou Bezerra do Rio Grande do Norte, mas moro no Ah, então Ceará tá bom. há Eu sou 50 Bezerra anos. São parentes, doutora. do parente. Carlos, então, o que acontece? Não é que vai ser um jurídico inválido, ele vai ser nulo pro arrendamento e vai configurar ele como parceria. Vou aproveitar para já explicar a parceria e aí que vem o risco. A simples cláusula que me colocar uma participação de produção vai automaticamente qualificar esse contrato como parceria rural. Qual que é o problema da parceria rural? O risco. Quando a gente se qualifica em parceria rural, aí a gente muda, de fato, o pagamento, onde aqui no arrendamento a gente tem o valor fixo, aqui na parceria é em produção. E em porcentagem de produção. Tudo certo. Aí, quando a gente vem aqui para o risco, aqui no arrendamento era do produtor rural, aqui na parceria é dos dois de forma automática. Então, se eu tive lá o prejuízo da minha cliente da Spider, que ia colher 65, colheu 28, o produtor, o dono da terra, vai pegar o prejuízo junto com ela de forma automática. Ela não precisa notificar, ela não precisa avisar, ela não precisa processar. Aí inverteu o ônus. Quem tem que provar que ela não teve aquele prejuízo é o dono da terra, caso ele ache que ela mentiu para ele, entendeu? Então, esse é o grande risco da parceria. O parceiro rural é como se a gente fizesse uma sociedade. Eu entro com a terra e você entra com a produção. E a gente divide os bônus e os ônus. Qual que é o lado bom? Ela previa 65 sacas por hectare, mas lá no Mato Grosso do Sul tem gente que está colhendo 90 sacas por hectare. Então, se passar, o parceiro também recebe mais. Agora, qual que é o lado ruim? Se der ruim, o parceiro também automaticamente perde, tá? Vou responder a pergunta do Pedro e eu continuo explicando de parceria. Pode falar, Pedro. Pronto. Tá me ouvindo? Tô sim. Bom dia a todos, doutora. No caso, quando eu estipulo quantidade fixa de 10 sacas de milho por hectare, eu não estou condicionando o risco, ele nem está sendo variável. Tá. Ele está fixo, entendeu? É diferente de eu colocar proporção, né? Assim, eu quero... Sabe onde que você está colocando risco? Na comercialização. Porque quando você me coloca 10 sacas por hectare, mas não me coloca um valor em dinheiro... o preço pode alterar. Certo. Entendeu? Entendi. Por isso que a fórmula ideal, qual que é a fórmula ideal dessa cláusula? Valor cheio, logo em seguida, correspondência naquele dia de contratação, e logo em seguida, qual que vai ser o lugar que vocês vão aferir no ano seguinte. E aí a gente consegue manter o produtor em produção, ele consegue fazer, mas tornando essa cláusula cheia e fixa, que ela vai ser válida. Certo. No caso, esses contratos que se utilizam muito para dedução de imposto de renda, está sendo muito utilizado pela Receita, são os contratos de... O pessoal fabrica, né? Alguns contratos de parceria aí, e alguns contratos aí, assim, não é muito comum para a gente, mas você poderia exemplificar, assim, só porque a gente vê por cima. Posso. Vamos lá. Uma das grandes diferenças
práticas, né? Aí fora o contexto entre produtor e dono da terra, entre arrendamento e parceria, é a parte tributária. E é por isso que a receita fica tão em cima. Porque dentro do arrendamento, o dono da terra está entregando a terra, certo? E o produtor está produzindo. O valor que o dono da terra está recebendo, a natureza daquele valor é 100% aluguel, concorda? Eu não estou tendo risco. Se eu estou colocando aqui que eu vou receber valor cheio, que eu não estou nem aí do seu prejuízo, então eu não tenho risco de produtor rural. Então, a minha natureza de renda não é uma renda rural. Se não é uma renda rural, eu vou pagar imposto de renda pessoa física 27,5%. Dentro da parceria, como eu estou assumindo os riscos da produção rural, que são muitos, são riscos climáticos diversos, então eu tenho benefício de que a minha renda tem uma natureza rural. Se der ruim na chuva, vai dar ruim para mim. Se der ruim no solo, vai dar ruim para mim. Então, lá na Receita Federal, eu pago 5,7% de imposto de renda. Então, a diferença é quase 23% em cima do valor bruto. É muita diferença. E é por isso que as pessoas simulam arrendamento para parceria rural, e é por isso que a Receita não quer aceitar. Agora, a gente tem vários vieses aí. Por exemplo, eu sou advogada, obviamente eu vou ficar do lado do meu cliente, vou ficar do lado da Receita Federal. E quando a gente pega um contrato igual esse que você me falou, de 10 sacas por hectare e tal, a Receita vai querer bater e falar que é arrendamento. E eu vou bater e falar, não, é parceria. Porque eu tô assumindo risco. Eu tô assumindo risco, de, igual foi esse ano, de vender minha saca a R$92. Então, eu tô assumindo risco. Então, assim, aí vai virar uma argumentação e vai virar um debate, né? Então, tem muitas vertentes aí, mas, no grosso modo, essa é a diferença. Inclusive, nós precisamos pensar nisso com o produtor na hora dele se planejar. Porque eu tenho produtores que, quando a gente fez a conta no papel de quanto que ia ficar a tributação, ele preferiu assumir o risco junto com o produtor rural. O dono da terra preferiu assumir o risco e virar um parceiro, em vez de virar um arrendador. Né? Então, a gente precisa fazer essa conta, apresentar o valor, porque imposto de renda da pessoa física vai sobre o bruto, não tem nenhuma dedução, né? Para que a gente consiga pensar junto com o produtor o que faz mais sentido. Entra até em planejamento tributário, tá? Porque, assim, você não pode colocar, tipo, estipular um contrato futuro de venda, alguma coisa assim, que amarre, que segure uma faixa de preço, mais ou menos. Não essa... Aí é nula. Porque o produtor não tem esse controle. Eu vou até falar aqui de venda futura de soja, mas não entra no caso do pagamento da terra. Ele entra no caso do produtor, é o nosso próximo contrato, mas não entra para pagamento de terra. Eu não posso prometer quanto que eu vou vender minha saca. Aí vai ser uma cláusula abusiva. Outro ponto, só para finalizar, eu queria ver se não foi comentado, tive que sair, era sobre contrato de compra de imóvel, com promessa, com contrato de locação com garantia de compra futura. É possível. Tá? É possível, o arrendatário ele já tem a preferência de compra por lei, e você pode sim, e é livre, inclusive, para transformar o valor que foi pago de arrendamento como entrada do imóvel. Não tem problema nenhum. Bom? Então, voltando para a parceria, então essa é a grande diferença, o risco assumido, né? O parceiro, então, e o produtor e o dono da terra, eles viram parceiros, sócios e assumem os riscos. O dono da terra não precisa entrar com recurso financeiro, pode se quiser, mas não precisa. Ele já vai ser parceiro da mesma forma. Ele passa a ser um produtor rural, então, para o dono da terra, ele vai ter direito a pagar o imposto de renda 5,7%, ele vai poder pegar crédito rural, ele vai poder pegar o desconto do produtor para comprar caminhonete, que ele vira um produtor rural, né? Ele passa a ser um produtor rural junto. Então, tem esses outros benefícios também, inclusive a aposentadoria rural, tem todos os reflexos de ser um produtor rural dentro da parceria, tá? E a parceria também tem que seguir os prazos mínimos de produção, tem que seguir a notificação, porque aí é a mesma lógica, né, que a gente falou da função social da terra, do tempo que a terra precisa para ela começar a entregar as culturas, tá bom? Por fim, o comodato. Comodato é um tipo de contrato muito utilizado no campo, porque, como a gente sabe, né, tem muitos produtores aqui, mesmo de sindicato e tudo mais,
A gente sabe que produz muito pai, filho, irmão, irmã, vira ali a família inteira produzindo, é o comum, né? E acaba que o pai está na fazenda do filho, o filho está na fazenda do pai, e vice-versa. Então, é interessante que essa cessão de terra, que é gratuita, não fique só na boca. A gente passe por um contrato de comodato, que não tem custo. Por quê? Porque a gente precisa deixar muito bem estabelecido de quem vai ser responsabilidade ambiental quando chegar um problema. Porque imagina só, eu passo para o meu filho deixa os bois soltos, o boi pisa lá tudo em volta da mata ciliar que fica perto do riacho, vem uma multa ambiental, um crime ambiental, e agora eu, que sou o dono da terra, junto com todos os meus filhos, que são meus herdeiros, que vão responder por essa multa. Então, a gente precisa, sim, estabelecer de quem que vai ser a responsabilidade ambiental quando chegar, quem que vai ressarcir quem, as obrigações tributárias, como que vai ser a preservação dessa área, para evitar até mesmo, gente, tem brigas que famílias se dissolvem por causa disso, né? Colocar lá também, que acontece muito, gente, tem um trem que dá briga, é o tal da sede construída na fazenda do pai. Aí vem um filho, cada filho pega uma área, aí um filho faz uma casona, os outros nem tanto, porque sempre tem aquele que desponta mais que os outros, né? E aí, quando o velho falece, a casona não é do filho que estava lá, desde todo mundo. E aí a briga tá feita. O problema tá gerado. Então, tudo isso pode ser escrito no contrato de comodato. Quem que vai construir, se vai ter indenização, se vai ter autorização, se vai ter direito de uso e posse, tudo isso vai ser colocado no contrato de comodato. Certo? Passando aqui para a venda futura, que é coloquei venda futura de soja, mas é venda futura de produção em geral, tá? Pode perguntar, Jusileide, né? Antes que eu mude de assunto, pode perguntar. Tá bloqueado seu microfone. Aí. Agora eu te escuto. Escuta? Pronto. Na questão de trabalhista também é interessante colocar no contrato de comodato, porque quando a questão de assumir as verbas rescisórias dos empregados, que estão dentro daquele contrato de comodato, então é bem interessante que isso também fique bem claro dentro do contrato de comodato, porque senão vai sobrar para todos os herdeiros. Com certeza, trabalhistas e tributárias também, porque assim, quando eu falo aqui para vocês, tributária e ambiental, a gente prevendo no contrato não vai impedir o órgão público de executar o dono da terra, porque isso é o que a gente chama no direito de obrigação propter rem, acompanha a propriedade. Então, ele vai continuar executando os donos da terra, mas você tem um documento que te garante poder ressarcir da outra pessoa. Sem esse documento, você nem consegue ressarcir. O prejuízo é seu mesmo. Vou dar um exemplo. Sempre tem um caso aqui no escritório, né? Tem um caso aqui no escritório que fez a separação ali dos herdeiros antes de terminar o inventário. Um dos herdeiros foi lá, picotou a área de reserva legal todinha para fazer loteamento de chácara, chegou-lhe a multa ambiental de R$600 mil. Não tem contrato, não tem separação, não tem nada. Não tem nada que a gente possa fazer que vá retirar dos irmãos a obrigação de pagar essa dívida e não tem como ressarcir desse irmão que realmente picotou. Não tem como. É realmente obrigação de todos. Agora, se tivesse o comodato, podia entrar contra esse irmão, se ele não pagasse por boa vontade, entrar contra esse irmão e conseguir o ressarcimento do valor que foi pago para a administração pública. Então, isso é muito importante. E o que a Jusileide colocou aqui sobre a questão trabalhista é importante também, por quê? Quando tem essa cooperativa aqui, né, os irmãos trabalhando, o pai trabalhando, todo mundo, cada um tem um pedaço da fazenda, todo mundo trabalha, e não tem um comodato bem definido, o que o funcionário consegue colocar na reclamação trabalhista? Que é um grupo econômico, e que todo mundo responde. Que eu estou trabalhando para a terra, para a produção. E aí coloca todo mundo no balaio. Então, esse comodato realmente é muito importante, inclusive porque no direito do agronegócio, o Ministério Público adora colocar a investigação de situações de trabalho. Aqui eu pego... né? Então, é muito importante mesmo estar com isso bem definido. A área de cada um e o que vai ser feito. Bem, venda futura de produção. Que o Pedro até trouxe sobre essa possibilidade dentro do arrendamento, ela não cabe para o dono da terra, mas existe um contrato que é possível fazer venda futura. Só que esse contrato de venda futura é o produtor já vendendo, seja para o armazém,
seja para uma trade, né? Eu falei que eu faço exportação, eu tenho uma trade de exportação do agronegócio, então a gente faz venda futura, seja para trading ou seja para o barter, enfim, você já coloca ali pré-estipulado um valor futuro. Isso tem 2 pontos muito importantes. Primeiro ponto, que é uma aposta, né? Você pode perder ou ganhar. Então, por exemplo, a gente fez esse ano a venda da soja no começo do ano, da exportação, e os produtores fizeram com a gente, receberam R$130 por saca de soja. Ganharam, porque aqui foi vendida a 98, depois das taxas 92, ficou líquido. Então, quem vendeu 130 foi maravilhoso. Agora, poderia também ter vendido a 130 e acontecer igual está acontecendo agora, que a soja está a 145. Então, teria perdido. Então, o primeiro ponto da venda futura tem os 2 lados. Você pode ganhar ou perder, mas você tem estabilidade e previsão. Então, você sabe exatamente quanto vai entrar no caixa. Então, isso depende do gestor da fazenda, que é muito aquilo que a gente estava conversando no início. Está na hora do agro virar negócio. Então, precisa colocar isso no papel e entender qual que é o risco que a fazenda suporta aguentar. Ela aguenta um risco de vender essa saca 92? Eu tenho caixa? Eu não tenho caixa, eu preciso fazer? Então, talvez uma venda futura seja muito mais segura nesse momento para me segurar. Primeiro ponto é esse. Agora, tem um detalhe muito importante, que é o que a gente vem falando aqui sobre o risco da atividade. Porque o risco, ele é inerente à produção rural, né? Eu tenho um ditado comigo assim o seguinte: língua é igual safra. Língua foi feita para pagar e a safra foi feita para quebrar. Uma hora você vai pagar a sua língua e uma hora você vai quebrar a sua safra. Não tem jeito, você só não sabe quando, mas vai acontecer, sabe? Então, a safra, ela vai dar ruim, você só não sabe quando. Então, você tem que estar preparado. O produtor, ele tem que saber que isso vai acontecer e tem que se preparar. E aqui no contrato de venda futura, isso é muito importante, porque normalmente os contratos que vêm das empresas que compram os armazéns, eles não estão nem aí para sua quebra. E se você tiver uma quebra de safra e não entregar para eles, eles vão lá buscar a sua fazenda, vão pegar penhor, vão pegar garantia. Então, é muito importante tomar cuidado com a responsabilidade do risco. E como é um contrato muito livre, você pode colocar esse risco dentro do contrato. Por exemplo, a minha trading, né? Que é o 5G Capital Trading. A minha trading, a gente coloca no contrato que em caso de frustração de safra, vai ser simplesmente cancelada aqueles grãos. E pronto. E eu vou procurar outro comprador de um valor menor para o meu cliente, de uma quantidade menor, e vida que segue. Então, eu não exijo dele que ele me entregue aquilo que ele não produziu na quebra. Ele só vai me entregar o que ele produziu. Mas a maioria dos contratos não são assim. Eles vêm com a exigência de entrega e com garantia. Então, é bom para ter previsão? É. Mas toma muito cuidado com as cláusulas de risco de produção. Certo? Vou passar mais rápido nesse, que a gente tem uns 20 minutinhos, e agora a gente vai falar do principal. Mas tem alguma dúvida, gente, sobre venda futura? Não? Acredito que não, doutora Vitória. Pode prosseguir. Beleza. Aqui é onde o fichório a mãe não vê, né? Aqui é o calcanhar de Aquiles. Contratos de trabalho. Primeira coisa que a gente precisa entender. A diferença de vínculo de trabalho e vínculo de emprego. Quando a gente fala assim, ele é CLT, a gente está falando de vínculo de emprego. E quando a gente fala que a gente quer contratar sem assinar carteira, a gente está falando de vínculo de trabalho. Então, é possível? É. A gente só tem que analisar algumas coisas. Quando a gente fala, né, de vínculo de emprego, a gente tem sempre que analisar o que a gente chama de requisitos do vínculo de emprego. Por quê? Na justiça do trabalho, gente, ela é muito por testemunha, por prova e por fato real. Então, não adianta eu tentar simular uma situação. Não adianta eu tentar dizer que o cara que trabalha para mim no vínculo de emprego, que ele não é funcionário, que é o que acontece na prática. Então, assim, tem como eu contratar alguém sem CLT? Tem, mas a gente vai falar sobre isso hoje e vai falar sobre o que não dá para fugir hoje também, tá? O que seria um vínculo de emprego? Vamos pensar comigo o seguinte. Basicamente, são 5 requisitos, tá? Primeiro, você contratar uma pessoa física. Então, eu vou lá e contrato o João,
que aí é onde grande parte das pessoas estão usando a pejotização, criando um CNPJ para poder fugir da pessoa física. Mas se configurar os outros 4, você só está cometendo fraude, tá? A justiça vai desqualificar. Mas contratar uma pessoa física. Depois, pessoalidade. Eu contratei o João, só o João pode ir. O João não pode mandar o primo dele, o vizinho dele para prestar o serviço. Ele não pode contratar outra pessoa. É o João que tem que fazer o serviço para mim. Depois, a habitualidade. Esse João, ele vai lá para mim segunda, quarta e sexta. Ou todos os dias. Mas existe um hábito ali, ó. Existe uma continuidade de quando ele vai, sempre de forma reiterada, trabalhar para mim. Depois vem a onerosidade. Eu pago, João, sempre os mesmos valores. Então, mas porque normalmente cobrando diária, né? Mas quando você fecha a diária, a semana, dá sempre o mesmo valor todo mês. Então, tem uma onerosidade fixa ali. E, por fim, a subordinação. Eu que falo para o João o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, que hora que ele tem que chegar, o que ele tem que me entregar. Então, eu cobro do João. Eu tenho o direito de cobrar do João. Se eu preencher esses requisitos, não tem como fugir. Vai ser um contrato de vínculo de emprego, tá? Então, não adianta inventar a casinha, fazer um contrato de parceria para o cara que é seu caseiro. Não adianta. Se preencher esses requisitos, basta ele juntar uma testemunha e vai ser vínculo de emprego. Então, Vitória, como que eu regularizo a minha fazenda para eu ter o menor risco possível trabalhista? Vamos falar de algumas opções de contrato aqui. Quando a gente fala aqui já de CLT, né, a gente tem aqui o por prazo indeterminado, prazo determinado, prazo indeterminado e safrista. Aí a gente tem também intermitente e temporário, que vão terminar sem precisar fechar o contrato. Mas aqui, começando pelo prazo indeterminado, que é o mais... O que é o contrato por prazo indeterminado? A contratação normal. É o que você vai ter com o caseiro da fazenda. É o que você vai ter com o vaqueiro. É o que você vai ter com o que cuida ali, tá? É aquela pessoa que precisa estar na fazenda continuamente. Você precisa dela sempre na produção. Essa pessoa é por prazo indeterminado. E esse é o contrato típico. O que você vai ter rescisão, vai ter verba indenizatória, FGTS, INSS, multa. Esse aqui é o contrato típico. Esse aqui, o que a gente sempre sugere? O mínimo possível. A fazenda vai ter que olhar e calcular quantos funcionários eu preciso para estar aqui o ano inteiro, quando não tem produção. Que normalmente 1 ou 2 resolve. Então, esse a gente vai colocar. Então, o nosso risco já vai sair de todos para 1 ou 2. E aí, esses vão ter um custo maior. O restante, a gente vai analisar um desses aqui, ó. Prazo determinado, safrista, intermitente ou temporário. Como assim, Vitória? O que é o prazo determinado? Contrato por prazo determinado é quando eu preciso de um funcionário, mas em um período específico. Ele vai fazer tudo aquilo que eu falei. É a pessoa que eu contratei, vai trabalhar para mim, tem horário definido, tem salário, eu que escolho como que ele trabalha, beleza. Mas eu preciso dele só, vamos supor aqui, né, de novembro a março, que é quando eu estou fazendo a minha safra. Quando acabar a safra, eu não vou precisar mais. Então, não preciso fazer um contrato por prazo indeterminado, que é caro. Eu posso fazer um contrato por prazo determinado, onde eu coloco uma data de entrada, uma data de encerramento, e quando acabar o contrato, eu não preciso fazer aquela rescisão monstruosa. Eu vou pagar só as verbas proporcionais. E fim de contrato. Então, muito menor o risco. Ele não vai me processar, não vai ter indenização, não vai ter estabilidade, não vai ter nada. Esse aqui é a benção. E amparado nesse, que tem a mesma lógica e que eu até prefiro, é o safrista. O contrato de safrista nada mais é que um contrato por prazo determinado, só que do campo. Como assim? Esse aqui é meu xodó, é o que eu mais gosto. Porque o contrato por prazo determinado, eu tenho que colocar uma data. Eu tenho que falar, eu vou te contratar do dia 5 de novembro até o dia 30 de março. E vai começar a encerrar ali, não se prorroga. Agora, o safrista não. O safrista eu te contrato por um período vinculado à fazenda. Então, eu vou te contratar para a colheita, o plantio,
ou a safra inteira. Mas esse período, ele pode variar, como a gente muito bem sabe. Esse ano, por exemplo, de 2026, a safra de soja foi ser colhida no final de abril, começo de maio. Então, se eu tivesse feito o contrato por prazo determinado com o meu safrista, ele tinha saído lá em março, eu tinha que ter ficado colhendo sozinha meus hectares lá, entendeu? Agora, quando eu faço um contrato de safrista, enquanto dura-se a colheita, vai continuar a vigência daquele contrato. Ao encerrar a colheita, vai encerrar automaticamente, eu pago somente as verbas proporcionais. É lindo. Intermitente e temporário, o intermitente são menos utilizados, mas eu vou explicar porque pode ser interessante no planejamento da fazenda. Intermitente é o seguinte, a gente sabe que tem escassez de mão de obra, né? Não é fácil achar quem quer trabalhar no campo. E a gente sabe também que são eles mesmos que não querem assinar carteira, mas isso aí já é outro problema, né? Mas o intermitente eu faço um contrato com ele a longo prazo, mas ele não trabalha para mim sempre. Eu tenho períodos que ele vai trabalhar. Então, vamos supor, eu faço aqui uma recria de gado em um período e eu faço um plantio de gergelim em outro período. Então, esse funcionário vai vir, vai fazer a recria comigo, como vaqueiro, vai sair, vai voltar lá no gergelim e vai ser um safrista para mim. Então, eu vou pagar ele somente nesses 2 períodos, mas como é um contrato intermitente, eu meio que pré-reservo essa mão de obra, porque a gente sabe que ela é escassa, né? Então, eu não vou pagar o restante do período, mas eu vou ter ele disponível. Detalhe importante, que precisa tomar cuidado. Contrato intermitente não é quebra-galho. Você vai determinar o período que ele vai e quando não for o período, não adianta chamar ele, porque senão você corre o risco de transformar isso num contrato de prazo indeterminado, porque você está colocando ele à sua disposição, para quando você quer. Aí é perigo, tá? Então, intermitente são datas bem definidas, períodos bem definidos, que ele vem e trabalha para você e você paga aquele período. Pode perguntar, Lidenor. Tá bloqueado o seu microfone. Liberado. Pode perguntar, se eu não me engano. Ainda não te escuto. Teu microfone está travado, Lidenor. Deve ser algum problema no som, seu Lindenor. Não sei se o senhor consegue escrever no chat pra gente, se conseguir. Ou então depois também, se quiser ir no meu Instagram, eu respondo, viu, gente? Vou até deixar aqui, vou deixar mais tarde. Mas se você quiser na foto, @Vitória Garcia Cavalcante, pode postar, me marcar. Doutora Vitória, aproveitando o ensejo, com relação a alguma hipótese, né, de benefício, né, do trabalhador avulso no âmbito rural, justamente para que não se gere esse vínculo empregatício. Né? Então, ele depende desses requisitos que eu te falei. Se ele preencher aqueles 5 requisitos que eu falei no começo, vai gerar vínculo de emprego. Só que a gente pode colocar ele como um safrista, porque esse vínculo não vai ter custo de rescisão. Na hora que encerrar o contrato, só paga as verbas proporcionais e ele vai embora. Não precisa fazer aquela rescisão que paga FGTS, paga isso, paga aquilo, entendeu? Perfeito. Agora, se for uma terceirização, por exemplo, uma coisa que está tendo muito hoje, a terceirização. Né? Eu contrato uma empresa para poder fazer a aplicação de defensiva agrícola com drone. Isso eu não preciso contratar ele como CLT. Eu posso contratar ele como ou empreitada, porque se for pessoa física, eu coloco ele como empreiteiro, para ir lá e fazer o serviço do drone, ou como terceirização. Desde que, assim, qual que é essa diferença? E fica muito claro aqui. O cara que vai lá colocar o drone, eu não vou falar para ele como que ele vai colocar o drone, eu não vou cobrar dele horário, eu não vou cobrar dele como que ele vai trabalhar, nada disso. A gente vai combinar a prestação de serviço cheio. Na hora que ele me entregar o serviço, eu entrego o valor. Percebe a diferença entre funcionário e empreitada em um serviço? Então, essa que é a diferença. Então, drone dá para terceirizar, algumas coisas dá para terceirizar. Agora, foi para dentro da fazenda para me ajudar ali em tudo, vai acabar gerando vínculo de emprego. Aí, o jeito mais fácil é registrar ele como safrista. E, inclusive, é melhor você registrar ele como safrista e não pagar as verbas, se o problema for pagar as verbas, não pagar, porque uma reclamação trabalhista vai vir em cima só daquele período, do que você nem ter contrato.
Porque se você não tiver contrato, a reclamação trabalhista vai vir como se fosse um contrato por prazo indeterminado. Percebe? Perfeito. Então, assim, até para não pagar, é melhor ter o contrato. Com certeza. Pode perguntar, João. Você pode liberar seu microfone. Alô? Pode Alô? falar. Deixa eu ver. Estamos ouvindo, seu Oceano. Não, eu queria uma informação. Eu sou presidente do Sindicato Rural de Morrinho, no estado do Ceará, e sou produtor de centro de carnaúba. Eu preciso de uma turma de 15 homens num período de 30 dias. Qual é a melhor forma de eu agir? Se for 30 dias certinho, se o senhor não tiver risco de aumentar, faz por prazo determinado. Agora, o que eu sugiro? Contrata safrista, porque aí, se atrasar um pouquinho, o senhor não vai ter risco de mudar esse prazo determinado por indeterminado. O safrista é melhor, que dentro do safrista, o senhor coloca para que o senhor precisa. Vamos supor, é carnaúba, eu preciso do período de retirada das folhas, eu preciso do período de tratamento. Coloca o que o senhor vai precisar no serviço, porque aí, quando terminar esse serviço, terminou o contrato. Querido, obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida sobre os contratos de trabalho? Perfeito. Então, gente, assim, é possível fazer contratação sem ser CLT? É possível, desde que, eu vou voltar de novo no quais são os elementos, né? Não seja pessoa física, não tenha pessoalidade, pode ser qualquer um que preste aquele serviço, se ele quiser contratar um funcionário, alguém, mandar, não é problema seu, né? Não tem habitualidade, que é períodos fixos, que ele sempre vai para lá, 3 vezes por semana, todos os dias. Não tem uma onerosidade, que é um valor fixo também. Ah, mas era diária. Tá bom, mas é a mesma diária todo dia? No final do mês vai dar sempre o mesmo valor, percebe? E não tem a subordinação. Não é você que manda no que ele faz ou deixa de fazer, ou quando chega. Se não preencher esses requisitos, beleza, você vai conseguir contratar sem CLT. Se preencher, você não vai conseguir fugir do vínculo de emprego. E aí é melhor você ter um contrato, igual a gente comentou aqui, né? É melhor ter um contrato e não estar pagando do que nem ter. Porque se eu tenho um contrato e não estou pagando, mas é um contrato por prazo determinado, vai incidir as verbas só daquele período. Se eu não tenho, ele vai configurar como prazo indeterminado. E aí até pior, vamos supor, né? Você faz a contratação, essa pessoa até adoece logo depois do período que ela teria que ter saído da fazenda. Vou dar um caso aqui. Contratou um safrista. Acabou a safra, ele saiu da fazenda. 2 semanas depois, ele pegou uma doença. Se ele te processar, você não tem contrato, e isso configura como prazo indeterminado, ele pode tentar colocar até uma estabilidade dentro de você. Agora, você tem a safrista ali, você prova quando acabou a safra, acabou o vínculo, ele não estava doente, você consegue ter mais defesa, percebe? É lógico que não é o melhor cenário. O melhor cenário é você fazer a safrista, pagar tudo certinho, encerrou, paga ali as verbas proporcionais no final do contrato e pronto. Vida que segue, esse é o melhor dos mundos. Mas, mesmo que não seja o melhor dos mundos, é melhor ter o contrato do que não ter, certo? Algumas perguntas aqui no chat para a gente ir encerrando. Deixa eu ver aqui. Pai, tinha aparecido para mim. O senhor Lindenor, ele queria saber mais esclarecimentos sobre os encargos desse contrato de safrista. No final do safrista, você vai ter as verbas proporcionais. Como assim? Você encerrou o trabalho, né? E aí vai ter o 13º somente proporcional àquele período que ele ficou. O FGTS vai ser liberado o saque, você não vai precisar pagar multa de FGTS, de encerramento de contrato, porque ele já tinha previsão de acabar. Não precisa pagar 477, que é uma outra multa também. E você vai pagar proporcional às férias do período que ele ficou. Então, só proporcional também. E o salário dos dias daquele mês. Só isso. Tudo calculado só no período. Então, você não paga nada nem de ano, entendeu? Fica bem mais em conta. Perfeito. Sobre meu Instagram. Perguntaram aqui. É esse que eu deixei para vocês, tá? Então, Vitória Garcia Cavalcante. Lá também vocês vão conseguir ver as 3 empresas que eu tenho, escritório, consultoria e a exportação, né, do agronegócio. A gente trabalha aí com a União Europeia e com os Estados Unidos para levar.
Fiquem à vontade, eu fico também à disposição sempre para tirar dúvidas, para esclarecer, ter casos, sempre que eu conseguir ver, para mim é zero problema. Eu gosto muito daquela ideia assim, aumenta o bolo que aumenta a fatia. Então, conhecimento para mim tem que ser difundido. Fiquem à vontade para me seguir, pedir material, explanar casos, né? Tem muita gente que me acompanha depois das palestras, vai lá e manda um caso que aconteceu e eu tento orientar da melhor forma possível. Eu tô aqui para colaborar sempre, né, à disposição do Senar, de todas as pessoas que participam aqui com a gente. Espero que eu tenha clareado um pouquinho as ideias, né, de vocês e fico sempre à disposição. Doutora Vitória, nós temos algumas perguntas aqui no chat, eu vou fazer para a senhora, a gente ainda tem um tempinho, dá para fazer. O Lidenor, que ele tentou falar no microfone e não conseguiu, ele colocou: no Safrista, tem encargos após seu final? Ah, sim, é esse que eu acabei de explicar que a Salomé falou, que a gente vai pagar somente as verbas proporcionais de período. Então, fica 13º proporcional no período que ele ficou só, não do ano inteiro. Férias só do período que ele ficou, não do ano inteiro. Né? O salário só dos dias que ele trabalhou no último mês. E é dispenso das multas. E temos o César José, de Jaguaribe. Ele pergunta se é possível passar o modelo de contrato para cada situação, que você já falou também. Sim, eu acredito que até tenha, né, Jéssica, no Senar? Tem, eu vou tentar aqui achar no site e já colocar até aqui no chat. Só um minuto. Beleza. E se quiser me chamar também no WhatsApp ou no Instagram, a gente conversa também, para poder mandar uns específicos. Perfeito. Doutora Vitória, desde já agradeço por essa explanação excelente, né? Tinha várias perguntas que já foram respondidas aqui, né, para que a gente pudesse elucidar. A senhora falou sobre a importância, né, dessa formalização do contrato escrito, descreveu bem as diferenças entre o arrendamento rural, a parceria, o comodato, né? Eu queria só um esclarecimento para que ficasse mais claro para todos. Quais seriam as garantias que poderiam ser utilizadas para que se pudesse reforçar essas obrigações e esses cumprimentos dos contratos? Sejam eles trabalhistas, sejam eles de parceria ou de arrendamento. Então, quando eu estou do lado do produtor, eu tento, na verdade, não ter garantias. Né? Quanto menos, melhor. Mas os contratos, até que de vínculo de trabalho, a gente não coloca garantia, mas de terra, a gente pode utilizar penhor de grãos, porque ele não é dono da terra, né? Então, você pode utilizar penhor de grãos ou penhor de máquinas. Então, você pode penhorar a produção ou penhorar o maquinário que tem ali do produtor rural. Pergunta Lidenor, no Safrista acontece entre CNPJ e pessoa física ou não? Se você colocar entre CNPJ, vai ser uma coisa que a gente chama de pejotização, que já tem uma tese clara no TST de que é uma fraude contra o vínculo de emprego, tá? Eu sei que é muito utilizado, mas é uma fraude, é uma forma de você contratar para você fugir da CLT. E aí o judiciário ele rescinde esse contrato, essa fraude, e aplica o contrato por prazo indeterminado no lugar. Em caso de hipoteca da propriedade, revisão de contrato de elasticidade de prazo para pagamento, fazenda leiteira. Olha que pergunta mais interessante. Você sabe que crédito rural é o que está bombando aqui, né? Vamos lá. Tanto a hipoteca quanto a alienação fiduciária são o que nós chamamos de garantia real. É quando eu coloco o bem em garantia, né? O imóvel em garantia. Hipoteca é muito melhor do que alienação fiduciária. Por quê? Na hipoteca, eu digo o seguinte... Vou lá no banco, que você falou que a elegibilidade de pagamento deve ser crédito bancário, né? O manual do crédito rural. Vou lá no banco, pego o crédito e falo, olha, se eu não pagar, eu tenho essa fazenda aqui, tá? E aí eu posso te entregar ela e a gente conversa. É mais ou menos isso. Mas, o que tem aqui é, se eu não pagar, eu tenho essa fazenda. Então, a fazenda ainda é minha. Caso eu não pague, o banco precisa me processar, provar por que eu não paguei, provar que ele estava certo, pedir para atingir minha fazenda e só aí ele vai pegar. Então, tem uma diferença enorme entre eu dar a garantia e o banco pegar a garantia, tá? Agora, a alienação fiduciária não. Ela é um perigo. Porque na alienação fiduciária, eu chego para o banco e falo assim, ó, banco, toma a minha fazenda para você e quando eu terminar de te pagar, eu pego ela de volta. Então, percebe que não é se eu não pagar, é o inverso. Eu só pego ela se eu pagar, eu já entreguei ela para o banco.
Então, na alienação fiduciária, quando eu deixo de pagar, o banco ele só me avisa, ele não precisa ir para a justiça. Ele só me avisa uma coisa que chama consolidação de propriedade. Essa consolidação significa o banco falando assim, você me deu a fazenda, não deu? Então tá bom, tô ficando com ela, viu? E vai leiloar. Então é coisa de 30 dias, 40 dias. Enquanto a hipoteca é coisa de 1 ano e meio, 2. Então, a alienação fiduciária é muito pior do que a hipoteca, tá? Pelo Manual do Crédito Rural, pelo Plano Safra, não existe obrigatoriedade do banco de pegar essas garantias, tá? Ele fala isso porque eles são os fela da mãe mesmo. E vocês me desculpam o jeito que eu falo, mas eu tô em guerra com os bancos tem 2 anos aqui no escritório. Né? A gente está brigando só com os bancos pelos créditos rurais porque eles estão quebrando o nosso país. Então, o banco, ele ameaça o que ele não pode, ele enfia juro que ele não pode, ele enfia venda que ele não pode, ele enfia garantia que ele não pode. Então, tá na hora da gente começar a dizer não para os bancos. Tá bom? Acho que ficou respondido, né? Doutora Vitória, eu coloquei no chat os contratos disponíveis no nosso site. Lembrando que são modelos genéricos, né? Cada caso é um caso, tudo. Então, assim, contar com uma assessoria é a melhor coisa possível que tem. Esses contratos ajudam muito, mas lembrando que cada caso tem caso. Então, parcimônia na hora de usar. Perfeito. Era isso, né? Tem mais alguma coisa, pessoal? Pronto. Mais uma vez eu quero agradecer a diretoria jurídica da CNA, na pessoa da doutora Jéssica, a excelente trabalho, doutora Vitória. Teria mais dúvidas, mas eu acredito que o essencial já foi abordado aqui muito bem, com excelência. Eu agradeço. Doutora Salomé, muito obrigada pela organização, por tudo, pela parceria. Doutora Vitória, mais uma vez, muito obrigada pela aula, porque é uma aula que a gente tem aqui, todo dia a gente aprende. Muito obrigada aos produtores rurais, presidentes de sindicato, contadores, advogados, todo mundo que participou. O Carlos quer falar alguma coisa, pode falar, Carlos. Peraí, doutora. Nós gostaríamos também, doutora Jéssica e doutora, minha parenta Bezerra aí, em nome da Federação da Agricultura do Estado do Ceará, dos nossos colegas presidentes do sindicato aqui presentes, agradecer esses importantes esclarecimentos, né, que está chegando ao conhecimento de nós. Até porque, doutora, não é uma prática nossa aqui no Nordeste o uso de contratos. Infelizmente, ainda é muito pontual, né? Então, esse momento de esclarecimento, de informação, é muito importante para nós que representamos os produtores rurais no município, para que a gente possa realmente nos prevenir, né? Usando os modelos de contratação existentes. Então, a gente quer agradecer aqui, em nome dos colegas presidentes, essa oportunidade que estamos tendo de conhecer com mais clareza, né, a utilização desses contratos em nossas propriedades. Ok? Muito obrigada, Carlos. E até as próximas. Espero vocês aí. Teremos outras e a gente espera muito você. César, José, fica à vontade. Agradecer, foi muito importante essa reunião. E o seguinte, quando foi feita a CAF, né? Eles estão exigindo um contrato de locação de área de propriedades para o produtor que não tem CAF. Isso está dando assim uma certa confusão com o pessoal, com os donos de propriedade, que às vezes evitam de fazer esse contrato. Isso é sério também, porque pode prejudicar também o produtor, né? O dono da propriedade, contrato de locação temporária, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E seria, se tivesse um modelo, assim, uma coisa para ambos se protegerem? César, primeira coisa, nunca aceita o modelo do banco ou da cooperativa. Quem estiver te exigindo, você nunca pega o modelo dele, tá? Procura o contador, pega o modelo da CNA, qualquer outra coisa melhor do que o modelo que vem do banco ou da cooperativa, enfim.
Segundo ponto, eles estão certos, né? Porque como que eles vão, igual, ele tá fazendo um negócio com você, vai pegar uma garantia de produção, mas ele não sabe nem se você realmente está na área, percebe? Então, o pedido não está errado de te pedir a documentação. Agora, o melhor jeito, inclusive para garantir, tanto o dono da terra quanto o produtor, é fazer o contrato certo. Escolher se vai ser uma parceria ou um arrendamento, igual a gente falou aqui desde o começo da palestra, e fazer naqueles moldes que a gente conversou. Porque é isso que vai proteger vocês. Outro ponto importante. O senhor viu aqui, eu falei, colheita rápida são 3 anos. O senhor não viu falando de 1 ano. Não existe contrato rural de 1 ano. É no mínimo 3 anos. Então, se fizer um contratinho de 1 ano, já está nulo, tá? Então, vamos procurar aí a CNA, o seu sindicato, um advogado, um contador especializado, para você poder fazer uma documentação que vai realmente ter respaldo, não só para esse fim que você quer apresentar lá, mas para caso gere algum problema. Porque, realmente, você faz um documento só para apresentar lá, mas que depois te prejudica com o dono da terra ou vice-versa, não adiantou, né? Isso. Obrigado pela informação. Por nada. Então, acredito que é isso. Isso, agradeço a presença de todos os produtores, todos os presidentes de sindicatos, todos que estiveram aqui, e avisar que essa live ela foi gravada, quem quiser assistir depois, eu posso disponibilizar o link, certo? Posso mandar para vocês. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Jéssica e doutora Vitória. Muito obrigada, gente. Obrigada pela possibilidade de estar aqui. E eu queria falar que eu adoro o pronto do Nordeste. Pois pronto. Eu adoro. Todo mundo que abriu as caixinhas falou assim, pronto. Eu adoro. Tchau. Eu espero vocês lá no meu Instagram. Pode todo mundo me seguir que nós viramos amiguinhos. Ela quer a visita, é? Abraço, doutora, minha parenta.